Oi, Ruth, bem-vinda. Esperando um pouquinho a Célia chegar. Enquanto isso, a gente vai ouvindo o Canto dos Escravos com a Clementina de Jesus, Tia Doca e Geraldo. Geraldo Filme. Oi, Jesse. Oi, Thalita. Bem-vindas. Esperando só um pouquinho a Célia chegar. Oi, Célia. Chegou. Oi, Mônica. Oi, professora. Olá! Que prazer estar com você, Juliana. Tá me ouvindo Ah, bem? tô ouvindo. Bom, tô aqui ajustando. Tá bom, fica à vontade. Estou muito feliz também pelo aceite do convite, pela sua presença. Uma honra aqui, A tá? alegria é minha, o prazer é meu, o prazer é nosso, né? Eu tô aqui como representante do Culinafro, né? Então eu Isso. falo por mim e falo pelo Culinafro. Com certeza. Eu vou colocar só aqui na nossa descrição o, a referência do Culinafro, né? Para o pessoal seguir também, para conhecer o projeto de vocês. Oi, Kay. Kay chegou aí. Deixa eu ajustar aqui, Ju. O negócio tá. Eu não sou muito boa com celular, não. Eu prefiro o computador, mas. Não, fica à vontade. É que o Instagram só dá para fazer aqui A pelo gente celular, sabe né? disso, né? São as limitações. Eu tinha esquematizado aqui, mas tá funcionando muito bem, não. Peraí. Faz parte. Pouco de paciência. Oi, Adriana. O pessoal tá chegando aí, hein? Que legal. Pronto, acho que foi. É, tá confortável? Tá, acho que foi, né? Tá dando para ver direitinho, enfim. Sim. Eu vou tirar aqui os comentários, só para a gente poder te ver, mas depois a gente vai abrindo para ver também o pessoal conversando aqui com a gente. E quem quiser fazer pergunta, comentários, só clicar nessa caixinha com um ponto de interrogação que eu consigo visualizar e eu vou fazendo as perguntas para a professora Célia, tá? Certo. Jéssica tá aí, Ruth tá aí, Ruth pessoal do chegou. Culinafra. Bom, aqui. Oi, Ruth, querida. Bem-vinda. Bom, vamos começar então para a gente aproveitar esse tempo. Vamos. Eu vou me apresentar rapidinho para quem não me conhece ainda, né? Para a gente poder fazer também abrir esse contexto. Eu sou a Ju Brasil, eu sou idealizadora do projeto Ayo Gastronomia, que está relacionado, né, está centralizado na cozinha afro-brasileira, os elementos da cozinha afro-brasileira. E com a pandemia, com a chegada da pandemia, eu e uma amiga, Yales Almeida, começamos a organizar esses encontros virtuais para conhecer outras pessoas, conhecer os projetos, saber o que, que as pessoas estão fazendo, né, durante ou antes ou depois da pandemia, quais são as projeções e tudo relacionado à comida, né, e principalmente
a projetos que estejam relacionados a mulheres negras. E hoje a gente está recebendo a professora, pesquisadora, nutricionista Célia Patriarca, que é integrante do coletivo Culinafro da UFRJ de Macaé. E ela vai apresentar um pouquinho do projeto para a gente e falar sobre as perspectivas em relação ao tema, né, que elas abordam, que é a cozinha afro-brasileira como o potencial, né, da nutrição do povo preto. Então, professora, a palavra está com a senhora. Fique à vontade para se apresentar e começar a apresentar o projeto também. E aí a gente vai debatendo ao longo do papo aqui, tá bom? Bom, Bem-vinda. muito obrigada, viu? Obrigada por sua gentileza. Eu quero, assim, em nome do Culinafro, agradecer o convite. É um prazer para a gente, assim, um prazer estar aqui divulgando, né, o nosso trabalho nesse espaço tão especial, tão maravilhoso, né, que dá visibilidade à culinária afro-brasileira, né? Nós somos fãs do seu trabalho também. E essa parceria é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Então, eu sou Célia, né? E estou no projeto Culinafro desde 2018. Mas esse projeto ele existe desde 2014. E ele nasce muito no coração da professora Ruth, que é a coordenadora desse projeto, professora Ruth Costa, professora do curso de nutrição da UFRJ Macaé, que também é coordenadora do NEABI, né, Núcleo de Estudos sobre o conhecimento afro e indígena. E aí, esse trabalho, né, esse projeto de extensão, que tem por finalidade a culinária, né, dar visibilidade à culinária afro-brasileira para a promoção da alimentação saudável, ele toma a culinária de matriz africana como um pretexto, né, como uma referência para a promoção de alimentação saudável, mas como um pretexto para dialogar sobre vários assuntos, né, com as diferentes comunidades. Na época, né, 2014, Ruth estava fazendo doutorado. E nesse doutorado, ela fez uma etnografia junto a uma comunidade remanescente de Quilombo, Machadinha, que fica em Quissamã, norte fluminense, né? E aí ela foi desafiada e ela teve essa possibilidade de aproximação com essa cultura, né? Mais do que com a cultura, com as pessoas, com o lugar, com a culinária, com os saberes. E isso fez, assim, instigou, né, na Ruth, assim, vários desejos, né, de uma aproximação maior com essa comunidade. Mas esse trabalho não se desenvolve tão somente com a comunidade quilombola. Já no início, esse trabalho começa também sendo desenvolvido nas escolas municipais de Macaé. E o nosso primeiro contato, né, foi com a modalidade da educação de jovens e adultos. E aí a gente se pergunta, né, por que a modalidade de jovens e adultos, né, de educação de jovens e adultos? Essas pessoas que estão nessa modalidade, geralmente são aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, lá atrás, no tempo oportuno, de fazer o ensino fundamental, de cursar o ensino fundamental. Então, a gente lida com uma maioria de adultos e idosos e alguns adolescentes, mas adolescentes que já não estão na idade, né, de estar cursando junto com outros, né, o ensino fundamental. Geralmente são pessoas que trabalham, né, são pessoas que têm dupla, tripla jornada, e em sua maioria, eles se autodeclaram pretos e pardos. Então, assim, para a gente, essa aproximação é muito importante. E quando a gente entra na escola, a gente entra também a partir da alimentação escolar, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que existe desde 1955, ele já está, né, idoso, mas assim, muito potente, 65 anos.
E esse programa de alimentação escolar, Nacional de Alimentação Escolar, desde 2009, ele torna obrigatório a compra mínima de gêneros alimentícios, né, para a escola, que eles sejam oriundos da agricultura familiar, de preferência de alimentos agroecológicos, e que deem também, né, visibilidade aos assentamentos quilombolas e indígenas. Então, a gente tem aí um programa que busca assegurar o direito humano à alimentação adequada, né? Esse programa, na verdade, ele vem numa confluência, né, da promoção desse direito, da segurança alimentar e nutricional que busca assegurar esse direito. Então, a gente entra, né, a gente busca estar com os estudantes na escola, promovendo assim a participação, né, desses estudantes. Uma coisa que eu queria falar, a gente é um projeto de extensão da universidade, né? E como projeto de extensão, existe um link entre a universidade e a comunidade, né? Mas a gente não está articulando, né, essa proximidade, enfim, a pesquisa junto à comunidade, no sentido de transmitir conhecimento ou de aplicar o conhecimento à comunidade. A gente segue muito pelos princípios da educação popular, né? A educação popular que toma por base os princípios da pedagogia crítica de Paulo Freire. Então, a gente não constrói alguma coisa para aplicar. A gente não faz nada para o outro. A gente constrói junto com o outro. Então, o nosso objetivo é buscar, né, das demandas da comunidade, que a comunidade tem, e dentro dessas demandas, então, nos propor, né, colocar a nossa contribuição à disposição, né? Como que a gente pode contribuir e construir conjuntamente esse conhecimento e também os meios, né, os caminhos, né, de solução, de transformação dessa comunidade. Então, com base assim, nesses princípios, é que a gente entra, então, para as escolas, né, com contato com as escolas, sempre num diálogo, né, sempre em ações muito dialogadas. Quando a gente pensa em diálogo, a gente pensa assim, né, alguém está falando, o outro está ouvindo. Mas não é isso, né? Quando a gente está falando de diálogo, a gente está falando assim, que todas as vozes, elas são importantes, e todas as vozes precisam ser ouvidas, né? Que todo mundo tem um saber que pode ser compartilhado, né? O saber da academia não é maior do que o saber da comunidade. Para nós, os saberes são saberes, né? Que precisam ser valorizados, e a gente pode, a partir desses saberes, construir outros, mas sempre conjuntamente. Então, quando a gente dá quando a gente trabalha, né, com metodologias críticas e dá e promove, né, então, essa participação, a gente ouve muitas coisas, né, relacionadas à alimentação, à saúde, mas também a muitas questões que dizem respeito à saúde e alimentação. Quando a gente compreende que saúde está para além de ausência de doença, né? A saúde não é ausência de doença, né? Nós compreendemos a saúde como resultante de qualidade de vida. E essa qualidade de vida, ela tem muitas dimensões, né? A gente precisa pensar em lazer, qualidade de vida, né, Ju? Alimentação, acesso à alimentação, acesso à terra é qualidade de vida, trabalho, né? Acesso a unidades básicas, atendimento de saúde, não é? Transporte, tantas coisas dizem respeito à saúde. Então, a gente trabalha nessa perspectiva, né? De compreender a saúde como algo amplo, que não é tão somente a ausência de doença, né? Mas a gente pensa na promoção da saúde em algo muito mais amplo. Então surgem, né, nessas atividades nossas, né, de metodologias ativas,
vários temas, né, relacionados ao racismo, por exemplo. O que o racismo tem a ver com saúde? Tem tudo a ver com saúde, né? Elementos que se relacionam com a realidade social, violência. O que a violência tem a ver com a saúde? Tem tudo a ver com a saúde, né? Então, a gente não se prende às questões da alimentação. A gente busca ouvir as demandas desses grupos. E aí você pode falar sobre várias coisas, né? Como a alimentação é só um pretexto, então surgem vários assuntos, né? Como desde a produção dos alimentos, uso de agrotóxicos, alimentos transgênicos, ultraprocessados, né? A questão da violência, da morte, né? Nas periferias, enfim, a questão do lazer, surgem vários assuntos. Mas todos esses assuntos são bem-vindos, né? E nos ajudam a compreender mais, né? A compreender a alimentação e a saúde, né? Para além desses moldes da academia, né? Para além desses limites, né? Da academia, né? Continuo falando? Você quer fazer alguma pergunta? Você, na verdade, respondeu uma pergunta que eu tinha, né? Que era justamente a relação, como é essa curadoria do que vai ser abordado nas comunidades e nas escolas, né? Se era uma curadoria a partir de temas, se vocês teriam temas por mês, não sei, ou semestrais, ou se era a partir de algum alimento específico, ou se era justamente a partir da demanda do local, né? O que eles apresentam, o que eles trazem, como vocês também abraçam esses questionamentos, essas dúvidas, ou essas realizações, né? Porque às vezes não é só dúvida, também é mostrar algo que está sendo feito ali, desenvolvido para agregar também ao projeto, né? E aí eu gostaria de saber quais além do Quilombo, Machadinha, outras comunidades que vocês atuaram e em quais escolas, se vocês atuam só em Macaé, nas escolas de Macaé, ou não, ou se, né, faz esse link com a UFRJ aqui no Rio, e se tem uma extensão do projeto aqui no Rio, e se vocês conseguem fazer um acompanhamento desses lugares onde vocês apresentaram o Culinafro, né? Como é esse acompanhamento depois do projeto? Então, a gente desenvolveu trabalho em algumas escolas em Macaé, porque a UFRJ, o trabalho que a gente desenvolve é dentro da UFRJ Campus Macaé, né? Por enquanto, o nosso braço só alcança, né, essa região, né? Mas quem sabe, né? A gente está crescendo, existem várias pessoas, né, professoras e estudantes de graduação, de pós-graduação, e o Culinafro ele está crescendo e está alcançando novos braços, né? Quem sabe a gente vai chegando também em outros lugares. A gente acaba, pelo menos até por enquanto, a gente tem desenvolvido trabalhos, né? Começo, meio e fim. A gente não tem retornado para buscar uma resposta ou um link para desenvolver outras coisas. Dentro da comunidade de Machadinha, surge essa oportunidade. Porque isso, como eu coloquei em princípio, né, não é algo que a gente pense de antemão. A gente faz um planejamento, cumpre esse planejamento. Não, a gente vai desenvolvendo junto com a comunidade. É um trabalho muito democrático mesmo. É evidente que a gente usa metodologias ativas, né, que possibilitam. Então, sempre com alimento, né, sempre com muita comida, né, assim, você sabe que comida está presente em tudo, né? Está presente na comemoração, está presente em várias situações. Então, a gente apresenta comida, sempre comida de matriz africana, afro-brasileira, né? E as pessoas
se identificam logo, né? E aí começam, se sentem livres e começam a compartilhar várias coisas, né? A gente leva alguns temas, sim, alguns momentos. Por exemplo, quando nós trabalhamos em algumas escolas em Macaé, nós levamos filmes, né? Vídeos, né? Sobre a farinha, para que as pessoas se colocassem. E a partir dali, as pessoas foram trazendo outras demandas, foram falando da sua realidade com a farinha, né? A farinha da sua terra. Então, a gente sempre leva, assim, não é alguma coisa solta, a gente sempre leva um elemento como um link, né? Ou como um despertar para que as pessoas possam trazer as demandas, né? E sempre em torno da alimentação, né? Da alimentação afro-brasileira. Esse é o nosso motivo, né? É por aí que a gente segue. Mas em Machadinha, no Quilombo de Machadinha, a gente teve a oportunidade de ampliar, né, esse trabalho, né? Em 2017, 2018, a gente criou um projeto junto com a Associação de Remanescentes de Quilombos, a Arquima, e a Prefeitura de Quissamã. Na verdade, foi uma demanda, né, solicitando que a gente auxiliasse na implantação das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Porque a escola era tida como escola do campo, e não como uma escola quilombola. E precisava, né, a gente precisava fazer essa mudança, né? Mas como é que se faz isso? Não dá para fazer isso de um dia para o outro. Então, foi solicitado da gente que a gente auxiliasse nesse sentido. E a gente buscou, então, uma aproximação com a escola, com toda a comunidade escolar, com professores, com a orientadora pedagógica, com os auxiliares, enfim, com a comunidade escolar, no sentido de buscar saber, né, como a gente poderia auxiliar. E aí foi muito interessante, porque para o ano seguinte, né, para o ano de 2019, a escola já tinha pensado num tema. Nós havíamos pensado em como aproximar a escola. A escola tinha pensado, então, num tema Família e Escola Quilombola, Intercâmbio de Saberes. E aí foi ótimo, né? A gente ficou muito feliz, porque havia a possibilidade, então, da gente contribuir, né, para essa implementação. Buscamos, então, uma aproximação com os alunos e suas famílias, conhecer a cozinha quilombola, né? Então, uma aproximação a partir das casas, né? E pela via da memória, né? O que essas cozinhas domésticas, né, tinham aí de importante para essa comunidade. Então, por meio de exercícios das muitas disciplinas, né, de algumas disciplinas, linguagens, matemática, buscou se aproximar, então, os conteúdos dessas disciplinas com a alimentação, né, com o cotidiano quilombola, com a culinária quilombola. Então, desde de aulas expositivas, quanto leituras e vídeos e desenhos, enfim, foram utilizados vários elementos, né, apresentado também a culinária africana, para que, então, esses alunos pudessem trazer alguma coisa da sua vivência cotidiana para a escola. Algo que nos chama atenção também, quer dizer, nós fizemos esse trabalho, mas juntamente com esse trabalho, foram algumas etapas, né, que a gente cumpriu. A gente quis conhecer o cardápio, né, dessa escola, a alimentação escolar. E nós observamos que esse cardápio tinha em torno de 70%, né, das pequenas refeições, como café da manhã e lanche, o uso de alimentos ultraprocessados. Então, muito achocolatado, muito biscoito, algo que não batia muito com a realidade, né, dessa comunidade. E também, assim, uma repetição muito grande de vegetais. Então, chuchu, batata, cenoura, quando existe uma produção
né, local importante, né? E poderia haver uma aproximação dessa produção local para a escola, já que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele possibilita, né, essa compra. E isso seria interessante tanto para os agricultores, né, familiares, quanto para a escola, né, para toda a comunidade. Então, nós percebemos isso, né, e ainda que a gente não pudesse ver muito a quantidade, mas assim, a qualidade desse cardápio, e buscamos juntamente, né, sempre com conjunto com a nutricionista, observar o que era como era esse cotidiano alimentar, né, dessa comunidade, para talvez aí fazer um link, né, aproximar mais essa realidade, né, da alimentação escolar. Porque uma dos itens, né, que se preconiza o Programa Nacional de Alimentação Escolar é que a alimentação seja próxima à cultura, né, à cultura local. Ela precisa contemplar essa cultura. Então, buscando, né, atender ao programa e fazer essa aproximação maior, né, da escola com a comunidade, a gente começou a fazer essa pesquisa. E foi muito interessante porque a gente conheceu desde a estrutura da cozinha, como é a estrutura dessas casas, como é o fogão, quais são os utensílios usados, quem é que cozinha nessa casa? E a gente começou a descobrir que a maior parte, né, quem cozinha mais são as mães, são as avós, são as tias, mas também, né, existem os homens, existem jovenzinhos, né, que também cuidam dessa culinária. Crianças, né, aprendem a cozinhar juntamente com seus avós, com suas avós. Então, interessante. Os utensílios são muito simples, né? Você não encontra batedeira, né? Você não encontra esses... A gente encontra a colher de pau, né? A gente encontra coisas muito simples que qualquer pessoa pode utilizar, né? E receitas que qualquer um pode realizar. E a gente perguntou também, assim, para essa comunidade quais são os alimentos, né, que eles mais preferem e se eles poderiam indicar ingredientes, né, ou uma comida afro-brasileira. E foi muito interessante porque surgiu a feijoada. E aí isso fez com que a gente pensasse um pouco, né? A gente está discutindo um pouco isso porque a gente está produzindo um livro que está aí, né? Assim que sair, a gente vai divulgar, né? É muito dessa experiência que a gente está ainda, né? Experimentando junto à comunidade de Machadinha, mas uma experiência assim, muito rica. E uma das coisas que a gente observou é que a feijoada, assim, ela venceu disparada, né? É ela que representa a comunidade. Olha que coisa. E aí a gente questiona, né, Ju? Você que é da gastronomia, né? A gente questiona. Essa feijoada que é dita como... Existe uma disputa aí, né, da origem da feijoada, né? De onde é a feijoada? A feijoada, ela é portuguesa, ela é europeia, né? É o que os acadêmicos dizem, não é isso? Toma por base uma outra preparação, né? E aí os africanos e os indígenas fazem uma colaboração para essa feijoada. Mas é muito interessante, porque a comunidade quilombola aponta essa feijoada como a comida que representa, que é identitária, né? Que traduz aquilo que eles são. Então, para a gente foi muito interessante observar isso, né? E a gente está aí ainda discutindo, né? E tentando entender esses caminhos, né? E nós sabemos que passa muito pela questão do racismo mesmo, né? Enfim, estrutural, né? Quem é que conta essa história, não é? Nós buscamos ouvir. O que a gente busca junto à comunidade quilombola é a oralidade, que é algo característico dessa comunidade, né? Tudo é passado de
pai para filho, de mãe para filho, enfim, geração a geração. Existe uma valorização da ancestralidade, uma valorização do território, a identidade passa muito por aí. Então, isso não está escrito, isso é passado, e existe um poder muito grande, né, nesse compartilhamento. E ouvir isso, né, ouvir sobre a feijoada, né, e saber, a feijoada é um prato que é celebrado, né, é celebrado. Existe um restaurante dentro dessa comunidade e um prato que é servido é a feijoada. Então, como é isso, né? Outros pratos também, né? Como galinha, eles chamam galinha no quiabo, galinha no aipim, galinha na batata, né? Que tem muito a ver também com a criação, né? A criação de pequenos animais, a produção deles. Então, a gente viu também uma alimentação feita à base de milho, de fubá, o angu que esteve presente aí, o bolo de fubá, né? Ainda que a gente também tenha percebido, você está se identificando aí, né? Eu também. Ainda que a gente tenha percebido também já os elementos da globalização, né? Então, eles estão presentes também. E muito, talvez, pela via da escola, né? Porque se a escola oferece achocolatados e outras coisas, esses biscoitinhos, isso chega também às casas. Até porque eles fazem as suas principais refeições na escola. Né? O café da manhã, o almoço e o lanche. Apenas o jantar é feito em casa. Então, isso acaba traduzindo muito, né? Refletindo muito na vida cotidiana, né? Desses alunos, alunas e seus familiares, né? Com certeza. Com certeza. Eu lembrei também aqui... Fala, desculpa. Não, é que só para juntar nesse assunto, a Jessi tinha feito uma pergunta, perguntou, né, desses pratos, quais pratos vocês trabalhavam nessas atividades ou quais pratos as comunidades apresentavam para vocês. E a Karina, lá de São Paulo, está perguntando sobre a mandioca, qual é essa relação com a mandioca, né, de plantio, de consumo, de farinha. Como é essa relação nas comunidades que vocês conheceram ou na Machadinha também? Então, a mandioca está bem presente, né? Presente nesse cotidiano, né? E a gente fez recentemente, existe um outro projeto que está junto com esse, né? Da Casa de Farinha, né? Auxiliando, né, esses agricultores, essas agricultoras, no escoamento dessa farinha, na irrigação, né, dessa horta, enfim. A gente está auxiliando também, né, para que eles possam ter uma qualidade melhor aí, né, tanto de plantio quanto de colheita, na produção, né, desse alimento que é base, né. A farinha é base, assim, a farofa também foi muito presente. A farofa, assim, com várias receitas, né? Dos mais diversos tipos, né? Com elementos, né? Bem diferenciados, mas era farofa e estava lá bem presente. Eu lembrei aqui também de um trabalho que foi desenvolvido, isso em 2018 também. Uma aluna da graduação, a Débora, ela faz um trabalho não na comunidade de Machadinha, mas ela faz em Macaé. Ela busca conhecer a culinária de matriz africana em Macaé, a partir da narrativa de mulheres negras. Então, é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito rico, que tem nos ajudado, que tem embasado também outras pesquisas nossas. E valorização da oralidade, né? Então ela buscou saber da narrativa dessas mulheres sobre alimentação. E a feijoada também aparece. É interessante, aqui está aparecendo aqui. Só para dizer, Célia, faz parte da minha vida, minha família materna. Os meus avós têm algum parentesco, não sei. Apareceu alguma coisa aqui escrita.
É, eu não sei É se a tem alguma Jéssica. coisa com sobrenome, não entendi muito, É o mas meu sobrenome, é. será? Não entendi. É, e aí, uma das coisas que ela observou nessa pesquisa, a feijoada aparecem as ervas também, né, os chás. E uma coisa que ela observou é que a alimentação afro-brasileira, né, por essa narrativa dessas mulheres negras, ela é muito condizente com o guia alimentar da população brasileira, né? Então, uma das coisas que instigou Ruth logo em princípio era aquela narrativa, né, de que a comida africana ou afro-brasileira é uma comida uma comida muito gordurosa, é uma comida muito cheia de condimento, é uma comida não saudável. E esse trabalho da Débora veio mostrar para a gente, veio apontar para a gente que a comida afro-brasileira é extremamente saudável e é uma comida que, assim, que dialoga, né? Ela vem bem ao encontro daquilo que o guia alimentar preconiza, que é a utilização de alimentos in natura, né? Sempre de preferência, ou minimamente processados, né? Então, e a riqueza, né, que essa comida traz, essa variedade, né, que essa comida traz. Então, para a gente, isso foi muito rico e tem sido base para a gente trabalhar outras pesquisas, né? É interessante porque muito dos nossos estudos na universidade focalizam a questão biológica, né, do alimento. Então, esse alimento que é nutriente, né? Esse alimento que vai nutrir o corpo. Mas existem outras dimensões e quando a gente se aproxima da comunidade, a gente percebe isso muito mais fortemente, né? Que são essas múltiplas dimensões que envolvem as práticas alimentares, né? O comer com afeto, o comer que é memória, né? Então, essas mulheres trazem essa memória afetiva, essa relação com a ancestralidade, a comensalidade, né? Que a gente tem, né, de tão forte, né? Comer em conjunto, né? Comer quando se celebra, comer também no luto, né? Na tristeza, mas a gente come em conjunto, né? Então, para a gente foi muito rico conhecer. E um outro trabalho que foi desenvolvido, já foi desenvolvido aí por uma estudante de enfermagem, Gisele, também no mesmo ano, ela buscou conhecer a prática, pesquisar a prática do cuidado das mulheres na comunidade remanescente Quilombo de Machadinha. E aí também foi muito interessante, porque essa relação entre a terra e o alimento e a cura, né, os chás, as parteiras, isso ficou muito evidente, que é um outro trabalho também que nos auxilia muito. Então, a gente vai assim, né, a gente vai construindo junto com a comunidade, as pesquisas vão surgindo também como que, não sei se eu posso usar a palavra tradução, mas no sentido de trazer esse conhecimento, né, para a academia também, para que a gente conheça e que a gente possa compartilhar e a gente possa compreender, né, ampliar assim a divulgação de que o conhecimento não está conosco tão somente, né, mas existem outros conhecimentos ricos, né, e que a gente pode aprender conjuntamente, né. E agora a gente está assim, a gente está ainda, né, a gente passou por essa fase, então, lá em Machadinha, de conhecer esse cardápio, né? Conhecer de perto, conhecer a alimentação, né? Também nas casas, conhecer as pessoas que cozinham, conhecer essa cozinha, essa estrutura. Também os agricultores. Então, nesse momento, a gente está num trabalho de articulação dessa agricultura familiar com a escola, né? Vendo meios junto com esses agricultores, enfim, os documentos que são necessários, né, os caminhos, né, a percorrer, para que eles possam, então, fornecer esses alimentos para a escola, né, e haja essa aproximação. Por outro lado, a gente também está buscando junto
A nutrição é um trabalho que é demorado, né? A gente está falando assim, parece que é de um dia para o outro, mas é uma coisa longa, isso gasta muito tempo, porque precisa realmente ser dialogado, precisa ser trabalhado, né, de uma forma mais robusta, com tranquilidade, né, sempre refletindo muito, numa reflexão, problematizando todas as coisas. Também a gente está aí devolvendo, né, trazendo aquilo que a pesquisa apontou para pensar conjuntamente como que a gente pode melhorar, como que a gente pode ampliar esse cardápio, né, de modo a contemplar a culinária afro-brasileira presente aí nessa comunidade. Então, a gente está nesse processo, né, não terminou ainda. Então, a pergunta que você me faz, né, em alguns casos, a gente ainda tem um desdobramento. Em outros momentos, não. Isso vai depender da comunidade, né, do lugar que a gente esteja, enfim, né, das demandas locais. Ai, que incrível, gente. Dá para ficar aqui horas, né, falando sobre esse projeto que é tão encantador, assim, é muito lindo. E aí, a senhora falou do guia alimentar, né? Também, quais os riscos que você vê, que a gente tá vivendo, né? Esse processo de tanta fragilidade com a alimentação da população brasileira e agora essa tentativa de enfraquecer, né? De desmerecer todo um trabalho de anos para conseguir chegar no guia alimentar, né, da população brasileira, e agora essa tentativa de fragilizar ainda mais a nossa alimentação. Quais são as consequências, a partir do que vocês estudam, a partir do que vocês pesquisam, para essas comunidades, né? A senhora falou lá das escolas que não têm essa identificação com o alimento com os alimentos que são produzidos localmente, né? Então, como é que vocês enxergam atualmente esse debate em relação ao guia alimentar e a pesquisa de vocês? Como é que vocês conseguem associar? Nós defendemos, né, sem sombra de dúvida, né, o guia alimentar para a população brasileira, em primeiro lugar, porque ele não foi construído de um dia para o outro, né? A primeira versão do guia foi em 2006, depois ele foi revisto, em 2014 sai essa segunda edição do guia. E é um guia que busca dialogar, né, que busca se aproximar, né, da população, né, do conhecimento popular. Então, é um guia que procura trazer uma linguagem bem simplificada do dia a dia, né? Não nos moldes de nutrientes, né? Porque ninguém come nutrientes, a gente come comida, né? A gente come comida de verdade. Importante os nutrientes, sim, mas os nutrientes têm uma linguagem química, né? Bioquímica, que a maior parte das pessoas não domina e que causa uma certa confusão até. Então, esse guia foi elaborado por pesquisadores, por professores, nutricionistas, pesquisadores, assim, dos mais renomados, pessoas importantes. Houve uma consulta pública. Então, não foi algo que sai da academia, não, houve uma consulta pública, né, para que os elementos que estavam ali pudessem ser discutidos, rediscutidos, né, e aí esse guia sai como uma orientação, né, para a população brasileira, sai pelo Ministério da Saúde como uma orientação para a população brasileira. O que esse guia vai dizer? Né? Que a gente, em primeiro lugar, a gente precisa valorizar os alimentos regionais, né? Cada lugar tem a sua cultura, a sua regionalidade, é importante valorizar esses alimentos regionais. Os alimentos que a gente consome precisam ser o mais natural possível, né? Dizer in natura significa mais natural possível. Alimentos que provenham de uma agricultura agroecológica, né? Que pensem numa sustentabilidade não só para o solo, mas para as pessoas, né? Que a gente quer um alimento que não provenha de uma escravidão, de um trabalho, né, injusto,
mas que seja um alimento justo, né? Que provenha de um trabalho justo, de uma relação de justiça, também entre humanos, né? Entre o humano e a terra e entre humanos, né? Então, o guia, ele aproxima, né, muito dessa linguagem do dia a dia. E o que a gente entende hoje é que existe uma, uma inserção muito grande, né, da indústria alimentar. A indústria alimentar não quer perder o seu espaço, né? Para a indústria alimentar, o alimento não é um direito, ele é um consumo, né, um bem de consumo. Ele é uma mercadoria. Mas a gente briga, né, e as políticas nacionais, elas apontam isso, todas as políticas de alimentação, elas funcionam, né, na lógica da segurança alimentar nutricional. A gente está brigando por um alimento que é direito. Todo cidadão, toda cidadã, toda pessoa, né, tem direito a uma alimentação adequada e saudável. Então, é isso que o guia diz. O guia vem ao encontro disso, né? Ele aponta aí que os ultraprocessados, eles nem são alimentos, né, gente? São um conjunto de aditivos e né, que simula um alimento, mas não é alimento. De onde vem? Você procura o frango, né, nesses determinados alimentos, procura um suco, a fruta. Tem aroma, né? Um aroma que imita, um sabor mas não é a fruta, não é o alimento, não é o frango, não é, enfim. E esse guia, ele vem apontando isso, né? Então, eu acho que entra em choque com aquilo que a indústria de alimentos tenta impor. A indústria de alimentos tenta impor gostos, né? A verdade é essa. A gente acaba consumindo muito pela propaganda, a gente é envolvido pela propaganda. E a indústria alimentar, ela impõe gostos, né? Então a gente começa a utilizar aquele glutamato monossódico um dia, dois, daqui a pouco você já não sabe mais qual é o sabor do sal normal de cozinha, do alho, da cebola, né? Porque a gente começa a se habituar com o sabor do glutamato monossódico, né? E esse é o interesse da indústria, né? Cada vez mais impor determinados gostos e forjar, forjando o gosto, forja também um consumidor, né? Um consumidor que fica prisioneiro, né? a esse alimento, entre aspas, né? A essa produção. Então, substância, né? é uma briga, né? É uma luta. A gente não vai largar, né? A gente vai brigar até o fim, porque é isso que a gente acredita. Então, nesse sentido, a gente percebe mesmo a fragilização dos agricultores, das agricultoras, devido a essa impossibilidade de escoamento, né, da produção, né, da sua produção, a ausência de um amparo emergencial nesse momento de crise da Covid, né? A gente viu aí a PL 735, né, que viria para amenizar um pouco, né, esses impactos causados pela Covid, impactos socioeconômicos causados pela Covid, e que foi vetado pela presidência da República. Então, a gente está na luta, né? A gente está observando todas essas coisas e a gente está brigando. Uma das coisas que é importante aqui é que a gente valorize, né, que a gente busque comprar junto aos produtores locais. O que a gente tem feito nesses últimos dias buscado elaborar as receitas, né, culinárias, né, afro-brasileiras, trazendo, divulgando aqui pelo Instagram, divulgando pelo YouTube, e sempre, de alguma forma, fazendo referência ao nosso alimento, né, o alimento básico, né? De onde que a gente pega, que a gente está utilizando esse alimento, então, de pequenos agricultores, valorizando, né, essa agricultura familiar, né, dando visibilidade a esses agricultores e agricultoras, né? É o nosso modo de lutar, né, por mais igualdade, enfim, por mais equidade, né, por aquilo que a gente acredita.
São as estratégias, né, de As nossas sobrevivência que a gente estratégias. tem que ir se reinventando o tempo todo, porque cada hora é uma coisa, né? Então a gente precisa estar o tempo todo É atenta, né? verdade, é verdade. Professora, a gente tem 10 minutos. Aí eu queria que a senhora falasse um pouco do perfil do coletivo também, né? A linguagem que é usada pelo coletivo, como é que é essa abordagem? Porque são várias pessoas que fazem parte do Culinafro, né? E como é essa interdisciplinaridade, assim, do grupo? Então, eu posso dizer assim o nome de cada uma? De cada Pode, um? com certeza. Eu anotei aqui, porque senão eu vou esquecer. Ruth Costa, Maravilhosa. né, é a coordenadora. E não me chama de senhora, não, Juju, porque senão eu vou me sentir muito velha. Me chama de você, né? Eu sou Célia. Tá bem, É, é o existe, respeito que a gente traz, né, também, né, ao tempo das coisas, das pessoas. existem algumas professoras, né, que estão junto conosco, professoras que são algumas do curso de nutrição, né? Professora Kátia Mendes, professora Ainá Inocêncio, professora Mariana Fernandes, professora Adriana Silva. Nutricionistas que estão conosco, Luana Cunha, Etienne Madureira, Ana Lúcia Muniz, Débora Lima. E estudantes, tanto de gastronomia quanto de nutrição, né, de ciências sociais. Então, Bárbara Marques, Léa Castelo, Isabelle Reis, Maria Luísa Castro, Leila Manhães, Jéssica Silva, Lislane Machado, Maria Clara Barbosa, Yara Rangel, Gisele Silva, Brenda Generoso, Thaís de Oliveira, Guilherme Areias. E a nossa psicóloga querida, Fabiane Gonçalves, que nos dá apoio, né? Tem nos dado muito apoio nesse tempo, né, de confinamento. Tem sido assim um braço forte. Nós discutimos questões relativas à negritude. Nesse momento, a gente está estudando o livro do Abdias Nascimento, o genocídio, né, do povo negro. E a gente busca assim autores, né, que falam sobre racismo, que valorizam a negritude, como Grada Quilomba, né, Chimamanda Adichie, enfim, a gente tem buscado dialogar com esses autores para poder compreender melhor como se dá o racismo e como esse racismo está relacionado também com as nossas formas de comer. Porque está, né? Ele está entranhado na nossa cultura e também nos modos de comer, nos modos de compreender a comida, né? No acesso à comida, nos nossos modos de produção. Então, a gente tem buscado isso. O grupo é um grupo heterogêneo, é um grupo que segue a ideologia, né? Que segue a filosofia dos povos africanos Ubuntu, né? Assim, eu sou porque nós somos. E a gente busca sempre frisar isso, né? Nós discutimos sempre em conjunto, tudo muito dialogado, tudo, eu não existo sem o grupo, por isso eu quis assim, falar o nome de cada um aqui. Eu sou apenas representante desse grupo, espero estar representando bem esse grupo, né? Tudo que nós desenvolvemos, não desenvolvemos pesquisa dissociadas, né? Nós fazemos tudo em conjunto, e em conjunto com as comunidades com as quais a gente trabalha. Então, os princípios da educação popular realmente estão arraigados em nós. E a gente discute isso em todo o tempo. A gente alimenta, né, isso em todo o tempo. Para que a gente realmente se fortaleça, se expanda desse jeito. A gente não quer ser um projeto de pesquisa, né? Sabe? Existem muitos projetos de pesquisa. A gente quer ser mais do que isso, né? A gente quer realmente fazer jus à extensão. Uma extensão que dialogue, que se aproxime, uma extensão que trabalhe junto, né? Que construa junto, né? Pilares para a promoção da equidade. Esse é o nosso desejo. A gente está aqui discutindo desigualdade racial, desigualdade social, desigualdade de gênero, para mudar, né? Para transformar, né, essa realidade.
Então, essa é a nossa filosofia, esse é o nosso jeito de trabalhar. É científico, né? É acadêmico, né? Na universidade, mas não é só acadêmico e não é só científico. É para além disso, né? Tem a ver com vida, né? Tem a ver com promoção da vida, né? Com a promoção dos direitos, né? E com a inclusão daqueles que hoje, né, estão fora, né, dessa cidadania plena, né? É isso. Ah, Não sei se eu perfeita, respondi. professora. Maravilhosa, respondeu tudo. Eu vou abrir aqui os comentários para o pessoal que quiser falar aqui alguma coisa. Faltam 3 minutos, a gente não tem mais tempo de Aqui, fazer mais Ruth, não sei. Ruth, perguntas. se eu esqueci de alguma coisa, me lembra, por favor. Meninas, estou vendo o Culinário aqui junto. Por favor, me lembrem. Quero representar bem o Culinafro. A Jessi falou aqui, respondeu, né, que falou lá do parentesco. Ela falou Ah, que é a dona Tuninha e seu Roberval, seu irmão Carlinhos. sim, que legal, que legal. É gente muito próxima mesmo. Um beijo. Tanta gente, um pouco distante geograficamente, mas muito próximo mesmo. Que legal essa conexão, Legal. né? Super feliz, professora, com a sua presença, com a Ai, presença a do, gente é do que grupo aqui, agradece. Culinafro, né? Linda, assim, as meninas aqui incríveis. Todo mundo. E É isso que eu falei para você, a gente é um quilombo, né? A gente se aquilomba mesmo, né? No sentido de que o quilombo ele é mais do que uma produção, ele é mais do que um lugar de luta, ele é um lugar de aconchego, de produção, é um lugar de vida, né? De promoção de vida em todos os sentidos. E a gente está se aquilombando mesmo, o grupo faz isso, né? de cuidado, né? De autocuidado, assim. E é Cuidado. muito bonito como vocês também se abrem para poder dialogar, para poder ouvir, para propor, né? Receber essas outras propostas, né? Dessa troca aqui, desse bate-papo. E como é bonito também isso. E como a academia também é importante nesse processo, né? A academia ficou tanto tempo distanciada da Uhum. comunidade que precisa, né, reintegrar, né? E é muito bonito assim como vocês conseguem desenvolver esse projeto e eu estou muito feliz e acho que todo mundo está feliz também. A gente vai acabar e aí queria dizer que vai ficar salva aqui a nossa live e vocês fiquem à vontade para Legal. usar como vocês quiserem também, porque é Obrigada, isso, é conjunto, vocês podem divulgar e tá aberto, tá? E Juliana, quero você é agradecer. maravilhosa. Obrigada por sua parceria. Obrigada por sua gentileza. Obrigada pelo seu trabalho, que é um trabalho belíssimo, né? E a gente é quilombo junto com você também, viu, Juliana? Você é Ah, eu estou super feliz. sempre bem-vinda, viu? A gente está junto Muito nessa. obrigada. Muito obrigada, gente. Um beijo para todo mundo que ficou aí com a Beijo. gente. Sigam o Culinafro, participem, entendam, vejam as pesquisas, né? E se tiverem trabalhos para divulgar também, professora, manda para a gente que a gente vai também construindo e Legal. continuando essa rede, tá bom? Obrigada, obrigada, Um beijo obrigada. grande Um e até a beijo. próxima. Tchau. Tchau, tchau.